E outra coisa, cara, foi muito bacana. Eu só fui ver a final porque eu estava mais concentrado na minha competição, né? Mas quando eu fui ali e vi a final, cara, veio todo um flashback. Eu lembro muito bem de 2007, como tudo aconteceu desde o Campeonato Brasileiro, que foi lá no Rio de Janeiro, onde eu fui campeão. E aí onde eu ganhei a passagem para poder ir para a Coreia para competir, cara. E eu, assim, a mesma coisa que eu vi do Eduardo em 2007, eu vi ali, quase 20 anos depois. Então, assim, eu vi o Eduardo competindo 85 quilos, completamente fora do nível. No nível acima? No nível acima, não tinha como. Ele subiu no palco para ser premiado. A competição do Eduardo foi no overall e ele perdeu por apenas 1 ponto. E eu vi ali a mesma coisa. Então, assim, eu vi uma discrepância muito grande de um atleta do primeiro escalão para o Olímpia para ótimos atletas. Ótimos atletas. A gente tem que elucidar aqui que os atletas que estavam lá representaram demais brasileiros, mas que tem uma jornada muito grande a ser percorrida para poder ser comparado com um atleta dessa grandeza. É que a gente está no mesmo palco, dividindo o mesmo palco, mas vivendo momentos diferentes. Muito, né? Diferentes. Exato. É uma história de 20 anos como uma história de 2 anos, que é aquilo que a gente estava falando aqui agora. Então você vê ali total. Eu vi ali aquele cara de 2007 sendo representado novamente ali, foi um flashback para mim. Foi incrível ver o Eduardo e aquele. Eu subi no palco, na hora que eu vi, eu fiquei assustado quando ele começou a chorar. Aquele choro, sabe? Aquele da choro alma. Da alma do cara, assim, de tipo... Eu consegui. O Edu exorcizou no palco. Ele exorcizou ali, cara. Foi foda. Ali foi, cara. Foi. Aquilo foi um pouco do que você viveu durante esses 8 meses? Cara, aquilo foi um pouco do que eu vivi nos últimos 20 anos. Mas eu tenho uma explicação ali também em cima disso, além de tudo isso. O Edu, quando ele começa uma preparação, ele se torna um cara frio e sanguinário, assim. Sim. Ele é uma coisa interessante. E assim, eu falo isso porque eu e o Edu, a gente convive muito, assim, a gente conversa minimamente umas 2 vezes por semana e eu vou acompanhando ali, vou conversando com ele. Cara, ele parece é uma máquina mesmo. Ele vai progredindo como um gráfico. Exato. E ele ali, ó. Só que, cara, todo ser humano, ele é dotado de emoção. Só que o Edu, em preparação, ele parece ser um cara ausente de emoção, cara. Você já viu isso? Uhum. Eu sei, todo mundo que convive perto do Edu sabe, quando tá perto do palco dele, nada de papo motivacional, papo romântico. Não, vai lá, Edu, você é isso, você é aquilo. Não pode. Não fala nada. Concentração. Por quê? Ele só tem um objetivo: subir no palco e fazer o trabalho. E qualquer coisa disso traz emoção pra ele e ele não quer emoção. Não é que ele vai tirar a concentração dele, ele não quer emoção. Só que é muito interessante, Edu, porque aquele cara do palco que não quer emoção é o cara dos 8 meses. Você conversa com o Edu, você não consegue descobrir se ele tá cansado, se ele tá feliz com o físico, se ele tá chateado com o físico, se ele tá nervoso ou se ele tá calmo. Porque ele leva tudo de uma forma tão técnica e tão fria, que é ele e o treinador dele, que é o faixa preta. O papo é os dois. O papo é os dois. E aquele papo, cara, é um papo que faz tantos anos que eles trabalham junto, que eles se conectam ali no negócio, cara. E também não tem chororô, do tipo, minha perna, você sabe, entendeu? Ele chegou pra mim e falou assim, Renato, minha perna, eu tive uma contratura, e essa contratura foi me perseguindo durante algumas semanas, e eu na preparação. E aí eu perdi performance da perna. Aí ele falou assim, eu cheguei pro Felipe e falei assim, Felipe, seguinte, a gente não tem margem mais pra erro. Então daqui pra lá vai ser pancada e a gente vai pra cima. Tipo, não tem essa do tipo, mano, o que a gente faz? Minha perna tá ferrada e agora... Não, cara, é frio. Um iceberg de frio. Há 6 semanas da competição, eu rasguei o sólio Nossa. fazendo panturrilha sentada, botei muito peso, alonguei demais. Quando eu fui subir, e aí, cara, eu não conseguia sair da máquina, porque para guardar a máquina sentada ela é ruim, né? E aí acho que isso agravou mais ainda. Aí eu guardei com a mão, tal, fiquei meia hora ali esperando alguém. Eu não conseguia sair da máquina, não conseguia caminhar, cara. Eu não conseguia ir embora caminhar. Aquilo me deixou desesperado. Você não conseguia fazer essa movimentação. Eu não conseguia fazer o movimento do pé, do plantar flexão, aqui. Extensão, caminhar, plantar. né? É pra caminhar, cara. E aquilo me deixou apavorado, porque vocês tinham competição em São Paulo na semana seguinte.
E eu falei, como é que eu vou, cara? Como é que eu vou chegar lá? Eu não consigo caminhar. E aí eu fiquei desesperado porque no outro dia era perna, cara. Aí eu cheguei pro Felipe e falei, Felipe, aqui dele tá, beleza, é o sólio. Qual é o papel do sólio? Aqui tá. Beleza, não tem repercussão na flexão do joelho. Então a gente vai conseguir treinar amanhã. Só que eu não vou conseguir botar o peso na ponta, descarregar o peso na parte da frente do pé. Tem que ser do calcanhar. Minimamente ele vai movimentar. Mais para trás. Então essa forma que a gente enxerga as coisas. Você entendeu, cara? Essa forma. E no outro dia você treinou a perna? No outro dia eu treinei perna. E saiu mancando. Zerei o hack, inclusive saiu no Brasil Bodybuilding News, que eu já tava zerando o hack. Tipo, ninguém imagina que eu tava com o sólio rasgado. Entendeu? E aí, eu vejo um cara durante 8 meses, literalmente um serial killer, eu cara. Eu vi ele falando de 3 lesões durante esses 8 meses que você teve. Não foi umas 3 ou 4? Sim. Tive várias. Estiramento, contratura. E aí chegou. Quando chega no final, e qual é o final? É quando o árbitro chama a tua posição. Sim. Quando chega no final, você ali exorcizando me dá a sensação, o Edu, é isso que é muito admirável em você. Parece que quando você começou no dia 3 de março, mais ou menos, você fechou a caixa das emoções e guardou. Foi exatamente isso. Fechou a caixa, não tem emoção. Só que quando ele te deu o resultado, parece que você abriu a caixa. Exato. Aí abriu. Bum. Porque daí eu extravaso para poder começar o processo. Porque, não, dali você vê o ser humano. Aí volta o ser humano. Aí ali você viu. Aí volta o ser humano. Essa era a minha leitura. A tua leitura foi perfeita, cara. Perfeita, porque essa frieza, cara, eu carrego comigo até nos últimos dias, inclusive diante da minha família no final ali. Ele já fechou a caixinha de novo, tá? Não, a frieza chega no final. Ele já fechou. E por que eu falo isso? O olhar dele muda. Por exemplo, nós estávamos ali nos últimos dias ali, sexta, junto do tal. Cara, ele tem um olhar assim. Ó, o termo, não seria esse termo, mas ele tem um olhar pra você frio, cara, do tipo. Você não é meu amigo. Eu não tenho amizade aqui. Tu traduziu muito bem. Não, tu traduziu muito bem o tipo lance. Tipo assim, sou eu sozinho aqui, cara. Não, tu traduziu muito bem o lance do tu não sabe se ele tá cansado, feliz, triste. Não sabe. Porque eu tento, cara. O Cris Aceto falou assim, pô, os atletas reclamam pra mim que estão cansados e com fome. Tipo, isso não existe, porra, cansado e com fome. É óbvio que estou cansado e com fome. Mas eu lido... É a forma com que tu lida com os sentimentos. Então eu lido de forma muito fria e técnica, só que tu precisa extravasar isso em algum momento, entendeu? E eu me sinto um pouco escudo da minha mulher e da minha filha, assim. E com a superexposição e tudo isso que vem acontecendo, eu acabo absorvendo tudo aquilo para proteger elas e tudo mais. Então, por exemplo, eu chego em casa com o sólio rasgado, eu não vou compartilhar isso com a Carol. Eu vou assistir um filme com ela. Eu não vou deixar de dar banho na minha filha porque eu tô triste que meu joelho doeu hoje. Então eu tento blindar elas ao máximo e eu não compartilho isso com elas. Então eu tento blindar de alguma forma, eu sou o escudo da minha casa. E da mesma forma eu tenho essa visão muito técnica sobre as coisas, sobre o treino, sobre a performance. Eu atualizo o Cris Aceto com foto e peso, eu não fico chorando para ele. Teve dias que eu tive vertigens, que acabou a série, eu tive que me segurar na máquina, eu achei que eu ia desmaiar. Tive que repor eletrólitos porque a minha perna estava ficando tão pesada que meus pés ficavam formigando o dia inteiro e eu tinha que deitar e massagear a sola do meu pé. Eu não sabia o que estava acontecendo, fiquei bem preocupado. E aí tive que repor eletrólitos, estava perdendo... Fiz exame de sangue, minha ferritina estava lá em cima, estava com déficit de ferro mesmo, suplementando com ferro. Né? O Paulo Musi daí faz essa parte de acompanhamento. Eu tava com várias vitaminas baixas, mesmo suplementando com elas, cara. Tipo, pra tu ver como o fisiculturismo é fora da curva, cara. É quase uma gestação, assim, né? Sim. Porque eu tava fazendo 3 refeições de carne vermelha com espinafre por dia. Só que, cara, talvez uma pessoa que é nutricionista e não trabalha com fisiculturismo fala, nossa, ele tá ingerindo uma quantidade alta de ferro. Pô, eu tava com déficit. Eu comia espinafre e carne vermelha 3 vezes por dia. E suplementava com ferro e eu estava com deficiência em ferro. Caramba! Para tu ver como a nossa demanda ela é alta. Eu tenho uma grande capacidade de suportar o cansaço, então assim, eu consigo permanecer muito seco, com pouca comida, treinando muito pesado. Então tem horas que eu acho que eu vou desmaiar,
Tem horas que a minha perna tá formigando tanto que eu acho que eu não vou conseguir ficar em pé. Só que isso tudo tem um preço, cara. Tu precisa segurar a onda, né? Porque a única onda forma emocional, né? Porque a única forma de entrar com aquele condicionamento extremo, cara, é fazer o que ninguém faz, né? Ah, mas não é só tempo de dieta. Não. Entendeu? Tu tem que treinar muito pesado, com muito pouca caloria, e teu músculo vai tomando pancada com pouca comida, e ele vai endurecendo e vai se adaptando, vai sinalizando ele, e o negócio vai criando forma, entendeu? É mais ou menos isso que acontece, cara. É na porrada, entendeu? Como o Jurlan é moldado na dor. Na dor, no ódio, no... Então, assim, é mais ou menos o que acontece. E aí imagina, cara, eu ficar externalizando isso, chegar em casa, reclamar que eu tô cansado, mandar foto pro Cris Aceto, dizer que eu tô cansado, tu me ligar durante a semana pra gente conversar e eu ficar chorando que eu tô cansado. Olha, cara, quando eu tô cansado, se eu falar que eu tô cansado, pode ter certeza que meu fisioterapeuta vai lá na minha casa 2 vezes por semana, né? Quando eu falo, reclamo pra ele de alguma coisa fora, assim, ele fica muito preocupado, porque ele, cara, tu não é de reclamar tanto assim, sabe? E às vezes eu até esqueço de falar o quanto tá doendo, às vezes, porque eu tento abstrair, é a palavra, eu tento abstrair, e aí chega uma hora, cara, que eu preciso colocar isso pra fora. E eu lembro que quando acabou a prévia, o Juan me acompanhou até o quarto pra gente filmar, e o Juan falou assim, e aí, cara? Eu falei, pô, então, tô muito bem, acho que eu cumpri com o objetivo, vejo que tem umas coisas para melhorar com relação às poses e tal, mas tudo bem, eu acho que essas questões que eu preciso melhorar é o que me motiva para ir em busca de evoluir sempre e tal. Mas, cara, tô feliz, eu acho que eu fiquei no centro do palco o tempo inteiro e eu tava satisfeito com o que eu tinha apresentado na prévia, apesar de ter várias coisinhas que poderiam ser melhores, mas enfim. E aí eu falei, cara, agora à noite eu sei que vai acabar e eu preciso vomitar isso tudo, sabe? Tudo isso que tá... Cara, e foi... Quando chamou ali o Douglas em segundo ali, eu já comecei, cara. Porra, mas foi assim... Abriu a caixa das emoções. Cara, foi muito louco, cara, porque eu fui pego de surpresa. Eu sabia que uma hora ia acontecer, sabe? Mas eu achei que eu ia chegar num canto e tal. Não, cara, foi tipo... Na hora que veio mesmo. Foi muito forte, cara. Foi uma coisa assim... Pô, eu lembro que vocês subiram no palco pra entregar um negócio, vocês ficaram esperando ali, porque eu tava... Sem condições. Nem você esperava essa sua reação, então? Não, cara, foi uma... Eu esperava, mas eu não sabia que ia vir tão... Sabe quando tu tá com uma vontade de vomitar? Tu fala assim, cara, eu vou no banheiro vomitar. De repente tu... Pô, cara, é muito louco isso, cara. E essa capacidade que o Edu tem de controlar as emoções durante a preparação é que leva o físico dele a ter uma condição que ninguém tem. Mas a gente observa os atletas que não conseguem controlar essa emoção e começam a se vitimizar muito. O que eles fazem? Eles começam a se entregar, né? Não, eu mereço isso aqui. Não, só vou colocar isso aqui. Ah, não, hoje eu não vou treinar porque eu tô cansado. Ah, hoje eu vou comer mais isso aqui. Ah, hoje eu tô flat aqui, eu vou botar mais um carboidrato aqui. Eu vou me permitir. Essa palavra vou me permitir Hoje é eu muito... vou me permitir. Aí é caixão, né? É muito fracassado, cara.